E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de a gente falar de um quadrinho muito interessante de um personagem que eu não costumo falar tanto, pelo menos até agora no canal. Fez algumas aparições esporádicas, mais como menções, mas agora é a vez dele de ter um vídeo dedicado realmente de verdade ao cara. Tô falando do Capitão América e tô falando dessa edição aqui, Marvel Legado Lar dos Valentes, do Wade Sunny, né? Wade Sunny, alguma coisa assim, depois vamos ver ali dentro. Né? Capitão América, cara. É uma publicação da Panini, é o volume 1, a famosa lombadinha quadrada, ó, é o Wade. Peraí, deixa eu focar essa coisa. É o Wade Sunny mesmo. É uma capa um pouquinho meio cartonada, o papel tem um pouquinho mais de qualidade, é bem legalzinha a edição, não tem muito luxo, não tem e nem tem necessidade disso, mas é gostosinha de manusear. É aquela edição que tem um tratamento um pouquinho melhor. Seria um extremo luxo nos anos 90, para hoje em dia não tem absolutamente nada demais, né? Nada demais mesmo. Publicaçãozinha, né, da Panini. Vamos ver se a gente acha o ano aqui rapidinho, só para contexto. Aqui, ó. 2018. O que vocês acham disso? Cara, o que dizer desse quadrinho em si, né? Roteiro do Mark Waid e arte do Chris Sunny. Vou dizer o seguinte, esse quadrinho foi uma grata surpresa. Ele tem alguns painéis como esse aqui, ó, arte do Alex Ross, e tem outros na edição. Eu vou folheando enquanto falo, vai aparecendo. O que eu vou dizer para vocês é que foi uma grata surpresa este quadrinho. Eu ganhei este quadrinho, tá? Eu não comprei. Um amigo um belo dia chegou no meu trabalho e disse: tem um presente para você. Me deu algumas edições em quadrinhos e eu fiquei extremamente feliz. E ele me deu essa e eu já achei ela interessante de cara. Eu digo, tem alguma coisa de diferente com esse quadrinho. Tanto que foi umas 4 edições que ele me deu, foi a última, deixei para ler por último, justamente porque era a que parecia mais interessante. Nós temos aqui uma abordagem muito diferente daquela que a gente costuma ver sempre no Capitão América. Nós temos um Capitão América mais humano, um Capitão América mais inserido no contexto de herói urbano, um Capitão América que está no estilo do nômade, né, vagando pelos Estados Unidos, indo em pequenas cidades, né, para agir, para fazer o bem, e que vai encontrando os mais diversos contratempos e inimigos que você pode imaginar. Algumas vezes ele não é reconhecido, outras vezes é. E ele tá mesmo nessa pegada de andar pelo país. Personagens bem conhecidos nossos, como o Espadachim, aparecem. E cara, isso me impressionou demais, eu gostei demais dessa pegada. O Capitão América nunca esteve entre meus heróis prediletos, mas tampouco estava entre os heróis que eu não gostava. Era um cara que pra mim... Sabe aquele cara que você tem que reconhecer a importância dele pro universo em que ele está inserido? Não dá pra não reconhecer isso, mas que você também não faz grande questão e que você acaba achando muitas vezes meio chato, meio pedante. Capitão América sempre teve essa aparência para mim. Mas esse quadrinho aqui, né, ele não tem nada disso. Outras edições do Capitão América que eu tinha e tenho, algumas são exceções, né, não me passavam essa impressão.
E tem muitas boas histórias. O Capitão América é um excelente personagem, né? Não me entendam mal, é como eu disse, não desgosto do personagem. Tenho almanaques do Capitão América pra caramba ali na minha estante. Tem muita aventura com o Capitão América que eu curto. Eu curto a participação dele, a importância dele em Guerra Civil, né? Na minissérie. Até gosto da versão do cinema, né? Mais ou menos assim. Mas aqui a pegada é tão diferente, cara. É um Capitão América tão mais próximo das pessoas que é muito foda. É muito show. Ele acaba encontrando o Kraven, o caçador. Ele se envolve numa luta com o Kraven. O que pra mim já foi bastante legal, porque o Kraven é um vilão que eu pouco vi agir, pouco acompanhei, e na maioria das vezes em que eu o vi agindo, ele estava sempre enfrentando o Homem-Aranha. É legal ver ele lidando com outro personagem. Provavelmente pessoas que acompanham com mais assiduidade, mais mergulhadas no universo Marvel, vão me dizer que já viram ele enfrentar uma porrada de outros personagens além do Homem-Aranha. Mas eu não havia visto e achei interessante ver o Capitão América lutando com o Kraven. Aqui também, essa aproximação mais humana do Capitão América leva também muito a gente a perceber o quanto o Steve Rogers, o quanto o Capitão América não é um semideus, né? Tipo Batman no universo DC, um cara sem superpoderes especiais, mas que todo mundo curva a cabeça. O Capitão América aqui nos leva muito perto dessa ideia, né? Um cara que tá no meio de um mundo abarrotado de super seres e deuses, né, muito superior a ele em amplo espectro quando se fala em poder, mas que ele é o cara, né? Aí ele é congelado de novo, deu pra perceber aqui, né, gente? O que vai gerar mais um painel. O que vai gerar uma das melhores histórias dessa edição. É fantástica essa história. É como eu digo, na minha opinião, você percebe quando um roteiro é excepcional ao notar que não é que ele está abordando algo totalmente original, algo que ninguém abordou. Não, é quando ele está abordando realmente uma coisa que todo mundo conhece, que todo mundo já escreveu, mas quando ele fala do mesmo assunto, ele fala com uma autoridade, de uma maneira tão bem feita, que você curte pra caramba o negócio. É o que acontece aqui. O Capitão América é basicamente congelado de novo. E quando ele sai do cubo de gelo, ele encontra um mundo, um caos dominado por uma organização repleto de criaturas estranhas, né? Fica uma espécie de clima de sci-fi. Parece que ele acordou no filme do Star Wars, né? Parece que ele está numa produção do George Lucas com todo tipo de personagem estranho. E ele tem que resolver a parada, como sempre. Ele tem que resolver isso. E outros personagens, muito conhecidos por nós, muito famosos, vão fazer suas aparições aqui de maneira impressionante, né? E o que eles têm feito, a posição que eles estão ocupando nesse novo mundo, nesse novo espaço, te faz ficar ainda mais impressionado. Temos o Capitão América enfrentando o Hulk. Olha que loucura. Mais pra frente ele vai ter um encontro com o Coisa. E o que o Coisa está fazendo nessa nova realidade também te deixa impressionado. O líder dessa nova realidade e a maneira como ele tem esse domínio também são impressionantes. Ou seja, é um quadrinho com uma pegada tão gostosa, ficou tão legal isso, ficou tão bem escrito isso, que, velho, não tem nada de novo. Inclusive a maneira como o Capitão América resolve a situação para impedir que aquele acontecimento viesse a se tornar realidade, né? Que aquele futuro
alternativo, vamos dizer assim, em que ele foi parar, viesse a se tornar realidade, não é novo, não é original, não é fantástico. Mas é tudo conduzido de tal maneira que chega a ser estranho que ela esteja inserida nessa revista aqui, que essa história por si só não seja uma história de uma edição mega especial, luxuosa, de capa dura, né? E nem precisa, porque a qualidade da história fala por si só e ela podia ter sido publicada em formatinho, em papel jornal, que ela ia encantar quem lesse. Né? Mas é engraçado que uma história tão boa esteja inserida de maneira tão corriqueira numa edição tão simples, que não tem esse glamour todo. Porque a história vale muito a pena. Né? Eu não sei para que lado andou, que caminhos tomou essa publicação da Panini, né? Não sei até onde foi, né? Aqui diz que é o volume 1. Não sei, né? Essa fase do Capitão América também, não sei até onde ela foi, o quanto ela durou, o quanto os roteiros do Wade continuaram existindo, quando ele largou isso, não faço ideia dessas coisas, né? As publicações de uma época mais contemporânea, em geral, eu me perco, eu não acompanho. Mas, nesse mundo tão estéril de boas histórias, que dificilmente elas conseguem me chamar a atenção, essa revista do Capitão América, Lar dos Valentes, né? Legado, velho, foi uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. Tudo bem que ela já não é mais tão moderninha assim, né? É uma publicação que agora já tem um certo tempo. Mas a história, principalmente a história principal, a última história, é atemporal. Divinamente bem escrita, como você só poderia esperar do cara que escreveu, com uma boa arte, uma arte muito bem feita e uma maneira de tocar num assunto batido tão bem desenvolvida, tão inteligente, que você acaba achando que é novo. É como se recalchutassem um carro velho e quando você olhasse você não lembrasse que ele era velho. É a impressão que eu tenho da história principal contida nessa edição. Uma recalchutação que fez com que a leitura se tornasse incrivelmente prazerosa. Isso sem falar nessa pegada diferente da que eu conhecia até então sobre o próprio personagem em si nas outras histórias, que serviu como um preâmbulo muito legal para nos preparar para a história final. Vale muito a pena ler essa edição. Se você tiver a oportunidade de pegar, pega. Se foi republicado ou algo assim, aproveita, não sei. Mas vale muito a pena. É uma visão do Capitão América como eu nunca tinha tido antes e que eu gostei demais de ter. E se você gostou desse vídeo, deixa like.